Irmãos, nesse momento nós teremos ministração da palavra de Deus. Há pouco tempo agora, lá na escola dominical, com jovens, eu disse, existem princípios que regem o mundo, mas que não deveriam reger a igreja e nem os crentes. Quando eu falo aqui igreja, entenda os crentes. Por exemplo, na nossa sociedade moderna e pós-moderna, então, é fácil você escutar palavras que aos seus ouvidos podem soar como palavras agradáveis, palavras doces, né? Porque elas são sutis. Palavras como fraternidade, né? Quando alguém pode dizer assim, todos nós somos irmãos. Ou palavras quando alguém diz assim, todos nós somos iguais. Um outro princípio que rege o mundo, que diz assim, todos nós somos livres, o homem é livre. Perceba, apesar de serem palavras que podem ter um entendimento muito amplo, são palavras quando ouvidas, parece que são palavras que se tornam agradáveis aos nossos ouvidos. Veja, princípio de igualdade, todos os homens são iguais. Princípio da fraternidade, todos os homens são irmãos. E o princípio da liberdade, todos os homens são livres. Aí um sistema de governo se levanta sobre o mundo e diz assim, todos agora podem decidir acerca dos seus destinos. O nome desse sistema de governo é democracia, né? Então são palavras que são ricas, são palavras que são sutis, mas são palavras que não são bíblicas. São expressões que não enaltecem a verdade. Porque, veja, um cristão, ele normalmente e regularmente, ele anda sobre princípios estabelecidos por Deus e princípios estabelecidos na palavra de Deus. É por isso que nós nunca podemos criar esse ato de dizer assim, nós somos livres. Veja, numa concepção abrangente, o homem nem é livre quando está no mundo, e ele também não é livre quando está em Cristo. Ou ele é escravo do pecado, ou ele é escravo de Deus. Então, veja, são os princípios da Escritura Sagrada que devem regir um cristão. São os princípios da palavra de Deus que devem nortear a vida de um crente. Então, um cristão, um crente, ele não é regulado por aquilo que o mundo acha, pensa, diz ou crê. Mas um cristão, ele é regulado por aquilo que a palavra de Deus estabelece como norma, como regra, como padrão sobre sua vida. A reforma protestante, ela tem esse ato de fazer uma quebra, de fazer com que a igreja de Cristo, ela passe de ser regida por princípios que o mundo obedece, para ser regida por princípios que Deus estabelece na sua palavra. É por isso que os crentes do movimento chamado de movimento protestante, ou movimento reformado, que dá ali no século de número 16, e um pouco antes disso, com os chamados pré-reformadores, eles estabelecem um princípio que vai regular as suas vidas, chamado de tota escritura, ou seja, toda a escritura. O que é que serve para o cristão? Toda a escritura, toda a palavra de Deus. O apelo que a reforma protestante faz, quando diz sola escritura, é retorne às escrituras sagradas. Porque uma das coisas que fez com que a igreja ela fosse drasticamente prejudicada em sua caminhada e escravizada não somente pelo mundo, mas primordialmente pelo pecado, foi o ato de que achasse sabedora ou conhecedora de toda a ciência e autossuficiente, a tal ponto de abandonarem a palavra de Deus, a tal ponto de fazer com que a palavra de Deus fosse relegada a um segundo plano,
onde os homens tinham a palavra de Deus como um mero amuleto, que deveria ser observado ou consultado em momentos de maior crise ou momentos de algumas decisões que eles poderiam tomar, ou até mesmo em momentos em que a condenação do próximo estivesse em voga, ou seja, achar princípios na palavra de Deus que satisfizesse os seus pensamentos e os seus juízos. A Reforma Protestante quebra esse padrão e diz: olha, nós devemos voltar às Escrituras Sagradas e tão somente às Escrituras Sagradas. O que isso tem a ver com o capítulo 2 do livro de Deuteronômio? É que o capítulo 2 do livro de Deuteronômio estabelece princípios que o povo de Deus ele deve obedecer para que ele possa ir bem. E observe bem, esses princípios seriam como os crentes deveriam observar as outras nações. Então eles deveriam ter, pela palavra de Deus, conhecimento muito claro, para que eles jamais pudessem se misturar com outros povos. O perigo é que a mistura com outros povos poderia trazer, primeiramente, um dano ao culto. Segundo, eles poderiam trazer um dano às suas características particulares. Ao invés de ser um povo santo, poderia ser um povo contaminado. Deixa eu definir aqui para você como é que santidade ela é trabalhada aqui no Pentateuco ou na Escritura Sagrada. Santidade, ela, portanto, nós temos pelo menos 3 características da palavra santo. Primeiro, que a palavra santo significa separado, e obviamente separado do pecado, separado do mundo. Segundo, que a palavra santo é um estado. A partir do momento que estamos em Cristo, nós já somos chamados de santos, ainda que sejamos pecadores, santos pecadores. Era assim que os puritanos, por exemplo, se autodefiniam. O que vocês são? Santos pecadores. Apesar de estarem em Cristo e serem santos, veja, santidade aqui é um estado. A partir do momento em que eu estou em meu Senhor, automaticamente eu sou santo. Mas ainda assim continuo pecador, continuo falho e peco contra o Senhor. Então, nessa segunda característica, santidade seria um estado. No entanto, a santidade possui ainda uma terceira característica. A santidade ela é progressiva. A partir do momento em que me aproximo do Senhor, o Senhor vai me moldando, fazendo com que em mim esteja a imagem da sua glória, a imagem da sua justiça, e eu cada vez mais perca a imagem do pecado, para que cada vez mais eu ganhe a imagem do meu Senhor. É fácil compreendermos isso quando observamos Gênesis capítulo 1, quando o homem foi estabelecido à imagem e semelhança de Deus. Nós não nos parecemos, por exemplo, com o restante da criação. Nós não nos parecemos com qualquer parte da criação. Nós nos parecemos com o Criador. A nossa imagem repousa no Criador. Alguém até pode dizer assim: o cachorro que se parece com um gato, o gato que se parece com um rato, o rato que parece com um pinche, com outro cachorro. Mas veja, nós nunca poderíamos dizer que o homem se parece com uma outra coisa senão Deus. Nós somos imagem e semelhança do Redentor, e cada vez mais que nos aproximamos desse Redentor, em atos de santidade, o Senhor vai nos moldando para que nos pareçamos com Ele. Portanto, uma aproximação com povos estranhos, em terra estranha, que Deus não lhe dera ou não lhe daria ao seu povo, poderia trazer esse ato de contaminação. O povo, ao invés de ser reconhecido como povo santo, seria reconhecido agora tão semelhante com aqueles pecadores daquelas terras. Nós chamamos esse ato aqui de tradição. A partir do momento em que somos estabelecidos em Deus, nós temos uma tradição. Uma tradição que é perpetrada por sua palavra, que é estabelecida no seu evangelho. Como os homens do mundo também possuem uma tradição segundo as suas características, ou segundo a vaidade e o intento de seus corações pecaminosos, caídos, não regenerados. Portanto, irmãos, o capítulo número 2 aqui tenta fazer uma grande diferença entre aqueles que servem a Deus e o temem, entre aqueles que não conhecem a Deus e, portanto, não servem. Como é que nós entendemos aqui o capítulo de número 2? Observem só, o capítulo 2 ele é formado em duas grandes divisões. Aliás, desculpe, irmãos, 3 grandes divisões.
A primeira vai do verso de número 2 até o verso de número 16. A segunda divisão vai do verso de número 17 até o verso de número 30. E a terceira divisão, verso de número 31 ao verso de número 37. O que forma essas divisões? Observem essas palavras que aparecem no texto. Verso de número 2. Então o Senhor me falou dizendo. Na primeira divisão do texto, nós temos o Senhor mais uma vez se revelando aos filhos de Israel. Na segunda divisão do texto, verso de número 17, você encontra: o Senhor me falou dizendo. Você tinha convicção daquilo que ele transmitia para o povo, nada mais era do que voz de Deus. Na terceira divisão do texto, verso número 31, você encontra, portanto, quase que a mesma expressão: o Senhor me disse. Então veja, essas três divisões marcam os assuntos que estão concernentes àquilo que Deus, portanto, revelara ao seu povo. Então no verso número 2 em diante, o Senhor vai tratar com o povo acerca da terra, ou acerca da porção da herança que o povo recebera. Observe só como esse texto aqui se apresenta a nós. Verso número 2 ao verso número 16. No entanto, a gente vai tomar em conta aqui também o verso número 1. O verso número 1 é a continuação da narrativa do progresso da caminhada do povo. Nós lemos: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir, ou estivemos em torno do Monte Seir. Em outras palavras, o povo caminhava defronte o monte, ou em torno ao Monte Seir. Então Deus agora vai se revelar ao povo, vai trazer leis e instruções. E observe o seguinte: o motivo de Deus dar leis e instruções ao povo, como eu tinha dito no último dia do Senhor, na parte da manhã, está aqui no capítulo 4, no verso número 6, para que o povo pudesse guardar e cumprir a lei do Senhor, para que o mundo pudesse observar não somente que aquele era um povo santo, mas também que aquele era um povo sábio. Deuteronômio capítulo 4, verso número 6. Agora aqui no verso número 2, do capítulo número 2, o Senhor traz uma ordem para o povo, dizendo assim: então o Senhor me falou dizendo, como ser santo e como ser sábio? Tenho-lhes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o Monte Seir por herança. Entenda só, irmãos, essa expressão usada aqui no verso número 5, não vos envolvais com eles. O Senhor não somente estava se referindo à terra. O dar a terra aqui era possuir mulher. Lembrem que a partir do momento que um filho de Israel, um filho do Senhor, um filho do pacto, um filho da aliança, se envolvesse com outra mulher, era responsabilidade do pai fazer com que uma possessão de terra fosse dada em herança àquela mulher pelo seu casamento, para que ela pudesse, portanto, viver bem, aquilo que a Escritura Sagrada chama de dote. De dote. Deus traz uma regra bastante específica: é que os filhos da aliança, os filhos do pacto, não pudessem se envolver com ninguém de outra tribo, com ninguém de outra nação, com ninguém de outro povo. Por que Deus estava preservando aqui? Por que essa regra aqui aparece? Para que os filhos da aliança não se envolvam com ninguém de outra nação. Alguém poderia perguntar assim ou dizer-se: ora, mas não seria bom que os filhos da aliança se envolvessem com outros povos? Afinal, os povos estranhos poderiam, a partir desse ato, conhecerem a Deus. Então deixa eu evocar aqui o princípio do pacto. Primeiro, observe só, irmãos, em nenhum momento Deus faz pacto ou Deus faz aliança com alguém não regenerado. Antes do pacto ser estabelecido com Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, Deus já havia o chamado em Gênesis capítulo 12. A palavra chamado ali não é somente chamado para andar em sua presença,
mas o andar em sua presença equivaleria a um ato de regeneração e conversão. Abraão fora formado um crente no Senhor, e uma vez que era crente no Senhor, então Deus estabelece com ele um pacto, uma aliança. Por que nós não nos envolvemos com as pessoas do mundo? Porque eles não foram chamados, porque eles não foram regenerados, e eles não foram convertidos. Nós não estabelecemos um princípio de casamento com os homens lá fora, nem com as suas mulheres, porque eles não temem e não têm a Deus. Não temem e não têm ao Senhor. Não poderia eles, portanto, serem abençoados, agraciados por Deus, uma vez que eles não os conhecem? As tradições deles seriam outras. A maneira deles enxergarem e verem o mundo é completamente outra. É por isso que quando eles olham para nós, eles dizem assim: esse povo é muito estranho. Mas o contrário é verdadeiro também. Quando nós olhamos para eles, nós dizemos também: o mundo é muito estranho. Ao invés de servirem a Deus, eles servem-se a si mesmos. Ao invés de adorarem a Deus, eles fazem as suas próprias vontades. Ao invés de conhecerem ao Senhor, eles querem conhecer a si mesmos. Nós, como cristãos, somos completamente diferentes. Nós temos uma outra tradição. Isso, portanto, é a regra de Deus. A partir aqui do verso número 5: não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Ou seja, a terra é deles e ponto final. Passem, mas não se envolvam. Vocês são peregrinos. Existe aqui um segundo princípio embutido no verso número 5. Deus não havia prometido ao povo de Esaú a terra de Canaã. Então eles não poderiam herdar a terra de Canaã, e nem os filhos de Israel poderiam herdar o monte Seir. Era uma grande distinção. A geografia era diferente. Eles iriam para um outro local como peregrinos, e eles não deveriam ficar plantados em Seir, porque deveria ocorrer com eles aquilo que ocorreu quando o povo esteve no Egito. Observe, o povo deveria peregrinar pelo Egito, não permanecer no Egito. Ali não era a terra definitiva deles, mas o Egito tornou-se casa de servidão ou casa de escravidão a partir do momento em que eles abandonaram o preceito divino, descreram da aliança de Deus, quebraram os mandamentos, e portanto Deus se irou contra eles e tornou-se contra eles. Ora, irmãos, se nós fizermos isso hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, a palavra do Senhor, mas ousarmos em contrariarmos a sua vontade, acontece conosco o que aconteceu com Israel no Egito. Mais uma vez nos tornaremos escravos. E se lá no Egito eles se tornaram escravos do mundo, escravos do pecado, de semelhante modo nos tornaremos também. Ora, irmãos, não somente para a santidade o Senhor nos chamou, mas também para a sabedoria. O livro de Deuteronômio, portanto, desperta no coração do crente, na mente do crente, atos de sabedoria. Eles ouvem a palavra de Deus e, portanto, se tornam sábios. Perceba um princípio clássico da sabedoria. Sabedoria não é aquele que erra, mas é aquele que aprende no seu erro. Aqui nós recebemos uma advertência, porque já vimos o erro do povo de Deus no passado, e porque o povo de Deus errou como errou, é que nós agora, sabendo do erro deles, nós não fazemos o que eles fizeram, porque sobre nós agora recai maior juízo. Nós temos um aviso direto da palavra de Deus, para não nos envolvermos com o mundo. Aliás, o nosso envolvimento com o mundo é apenas chamado um envolvimento de passagem. Nós passamos por eles e avisamos. Agora, em instantes, eu disse assim: o nosso contato com o mundo é apenas dizer para o mundo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a nossa palavra de saudação que nós temos para eles.
para que mediante a graça de Deus eles possam ser despertados, iluminados, e uma vez iluminados, regenerados por Deus e convertidos à verdade, convencidos à prática da piedade. Essa é a nossa convivência que nós temos com o mundo e com os seus poderes. Qualquer outra prática distante disso se torna completamente estranha. E veja como Deus estabeleceu regras aqui de forma muito claras, para que o povo do Senhor, o povo do pacto, o povo da aliança, não tivesse contato com esse mundo, a não ser de passagem. Verso 6: comprarei deles por dinheiro comida para comer e também água para beber, deles comprarei por dinheiro. Por que essa expressão aqui, no trato, se trata com dinheiro? Porque Deus já havia tratado antes com os filhos de Israel, dizendo assim: olha, se entre vós acontecer a urgência da falta do dinheiro, se faça escravos. Entre vós vocês podem tomar escravos. Se alguém formou uma dívida e não tem como pagá-la, então tome escravo. Tome-o como escravo. Mas aqui não. Quando se dá com os homens que não temem, que não conhecem ao Senhor, o Senhor deixa de forma muito clara como as coisas devem ser tratadas e abordadas. Trate com dinheiro. Não negocie terra, não negocie gente, não negocie escravo, e não faça um pacto com o casamento. É com dinheiro. Acordem entre vós em dinheiro. Ou seja, fez um débito com os de terra estranha, fez um débito com os filhos de Esaú, pague no dinheiro. O povo é peregrino, vocês estão encaminhados, vocês estão indo para a terra santa, a terra que manda leite e mel, a terra do pacto, a terra da promessa. Trate com eles com dinheiro. Não negocie entre vós de um outro termo, de uma outra forma. Verso 7 é uma justificativa: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Interessante isso. Agora, quando Deus estabelece uma lei, agora vem, portanto, uma justificativa. Moisés lembra para o povo: olha, coisa nenhuma o Senhor deixou que nos faltasse. Em outras palavras, vocês em nenhum momento foram desamparados. Vocês sempre foram guardados, protegidos, curados pelo Senhor. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. A palavra Ar aqui se refere à cidade onde os filhos de Ló haviam recebido como herança. Deus aqui faz lembrar algo interessante a partir do verso número 10, é que essa terra aqui era uma terra de gigantes, e provavelmente aqui, irmãos, é uma referência a homens que não conheciam e não temiam a Deus e praticavam atos de maldade. A palavra que aparece aqui no verso 10, ela é semelhante à palavra que aparece em Gênesis capítulo 6. Observe só Gênesis 6, irmãos. Quando o Senhor pela primeira vez trata acerca de homens com grande estatura. Verso 1 diz assim: aconteceu que com os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Verso 4, observe: havia naqueles dias gigantes na terra. A palavra gigante que aparece aqui no verso de número 10 é semelhante à palavra gigante que aparece no capítulo 6, a partir do verso número 4, lá do livro de Gênesis. O entendimento aqui, a partir do verso número 10, é que esses homens que estão aqui na terra não são homens que temem e conhecem ao Senhor, mas que são homens maus, que têm amor pela prática da injustiça. Então Deus estabelece uma regra para os filhos de Israel, para o seu povo. Os emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes.
Também estes foram considerados gigantes como os anaquins, e os moabitas os chamavam emins. Outrora os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. Então veja, Deus estabeleceu que os filhos de Israel não tivessem nenhum contato com essa terra, visto que os homens dessa terra não conheciam ao Senhor. Veja, o quanto seria perigoso para os filhos do pacto não se envolverem com pessoas que não temem a Deus. Ou o quanto é perigoso para nós nos envolvermos com homens e mulheres que não temem a Deus. Vocês já observaram qual é o juízo ou qual é a implicação que recai sobre os crentes? Se você tem a ligação com Gênesis capítulo 6, lá em Gênesis capítulo 6 nós temos Deus causando um cataclisma de forma universal, global, fazendo com que todo ser vivente padecesse, com exceção daqueles que estavam sobre a arca de Noé. Os animais que o Senhor para lá tinha levado, bem como um total de 8 pessoas. Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé e suas respectivas mulheres. Foi a causa do envolvimento dos filhos da aliança, ou dos filhos do pacto, ou dos filhos de Deus, com aqueles homens e mulheres que não conheciam e que não temiam ao Senhor. Irmãos, interessante, eu já falei aqui algumas vezes que uma das promessas e um dos chamados que os profetas fazem aos crentes é para que conheçam ao Senhor. Nós estamos estudando aqui às quintas-feiras o livro de Oséias, e você sabe que Oséias, ele de forma repetida lembra aos filhos de Israel de buscarem ao Senhor. Ele lembra ao sacerdote de buscar ao Senhor, ele lembra ao povo de buscar ao Senhor, e ele diz uma causa: se nós não buscarmos ao Senhor, nós seremos repreendidos pelo Senhor e depois seremos consumidos pelo Senhor, destruídos pelo Senhor. O problema de nos envolvermos com pessoas que não conhecem ao Senhor é que, juntamente com eles, nós passaremos a ser cúmplices daqueles atos. E olha, atos de homens que não conhecem ao Senhor são atos de impiedade, irmãos. Ora, se nem as obras que os crentes praticam são boas, imaginem as obras daqueles que não conhecem a Deus. Você já observou como os filhos dos homens, eles se reportam a Deus, ou como eles não se reportam a Deus, ou como eles se reportam aos seus deuses? Existe, portanto, um grande perigo quando crentes se relacionam com descrentes. É que nós acabamos absorvendo as tradições deles, tradições firmadas ou fundadas na impiedade, e que não gera sabedoria no coração de um temente a Deus. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo número 12, diz que o temor e a obediência aos mandamentos do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temor é submissão à palavra daquele Senhor que preside ou reina sobre nós. Então, se você é cristão, você está sendo presidido. E se você é cristão, você está sendo presidido pela palavra de Deus, de um Senhor que reina sobre você. Em outras palavras, você não tem opção de escolha de como deve servir. Você serve conforme Deus que requer de você por meio da palavra. É por isso que não há, portanto, e não deve haver, portanto, nenhuma comunhão entre nós e aqueles que não conhecem a Deus. Sinceramente, irmãos, não há sobre toda a face da terra, não há sobre toda a face da terra nenhum momento de sucesso em que os filhos da aliança, abandonando o seu encargo principal de servirem a Deus e de se relacionarem com Deus por meio da palavra de Deus, se envolveram com aqueles que não conhecem a Deus e se deram bem. Um exemplo clássico disso é quando a igreja
ela deixa de ser perseguida pelo Estado e ela se une ao Estado. A primeira coisa que ela abandona é a palavra do Senhor, é as regras estabelecidas por Deus, para a absorção de tradições que não convinham à igreja e que distorciam a verdade. Ela abandonou a verdade, sufocou a verdade, ocultou a verdade por causa da injustiça. Eis porque foi preciso e premente, urgente, que viesse um movimento chamado Movimento de Reforma Protestante, que era um apelo, um chamado aos crentes a um retorno às Escrituras, porque ao longo de quase 1000 anos, aliás, de mais de 1000 anos, a igreja tinha se apartado do Evangelho, e por ter havido se apartado do Evangelho, vagou nas mais densas trevas. Então, meu querido e amado irmão, o conselho do Senhor e a regra estabelecida por Deus é para que nós não somente sejamos santos, mas para que sejamos sábios. Então a sabedoria aqui precede uma estrita observância do mandamento do Senhor. Haveria, portanto, um juízo para aqueles que não obedecessem a esse mandamento do Senhor. Observe a partir do verso 14. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, aí começa o outro assunto do outro pacto. O Senhor me falou dizendo... Mas observe só, Deus havia estabelecido essas regras quando o povo foi colocado para a peregrinação no deserto. E Moisés aqui faz lembrar, sabe por que nós caminhamos 38 anos? Para que aquela geração de homens pecadores fosse completamente aniquilada, destruída no deserto. Olha, irmãos, a conclusão que chegamos aqui, até a metade do capítulo 2, é que pecado também nos causa dor e dano. O pecado não somente nos causa dano, mas nos causa dor. Pecar contra o Senhor, portanto, não é bom negócio. Os filhos de Israel provaram isso na pele, no corpo e na alma. Pecaram contra Deus e pereceram no campo, no deserto. Pecaram contra Deus e receberam um dano. Ao invés de ser poucos anos ou pouco tempo de peregrinação, foram mais 38 anos, de um total de 40. Pecado traz dano, pecado traz dor. E geralmente nós queremos sugerir a nós mesmos que dor é um mal do corpo, quando na verdade é um mal da alma. Eu lembro que quando daquela exposição que fizemos aqui no livro de Levítico, uma das regras que nós aprendemos é que, veja, quando a alma padece, o corpo sente, o corpo é quem paga. Aí geralmente nós queremos aliviar a nossa dor através de tratamento do corpo, quando deveríamos aliviar a nossa dor com tratamento na alma. Para o corpo, irmãos, nunca esqueça disso, para o corpo existe uma solução. Chama-se ressurreição. Mas para a alma também existe uma solução, chama-se conversão. O primeiro tratamento que nós temos que dar para aliviar as dores é o tratamento da alma. Se você não tratar a sua alma, ela padece. E se sua alma padece, o seu corpo sente. Não foi assim que nos ensinou Davi? No salmo que nós tanto amamos em cantar aqui na igreja, Salmo 51. O pecado de Davi fez com que ele sentisse que os seus ossos estivessem o quê? Esmagados. Dor no corpo.
por causa de uma ferida causada na alma. Então, antes de tratar a dor, trate a alma, meu irmão. Trate a alma. Se você está queixoso, veja, o sábio diz assim: se você tem do que se queixar, queixe dos seus próprios pecados. Queixe dos seus próprios pecados, queixe dos seus próprios erros. Veja, agora o Senhor mais uma vez lembra o seu povo, dizendo assim: hoje passarás a cidade de Ar, pelos termos de Moabe, chegando até defronte dos filhos de Armon, não os molestes. A palavra molestar aqui, ela pode ter duplo significado. A palavra que é usada aqui no hebraico é... molestar aqui significaria tanto fustigar, ou tomar uma porção de terra, ou feri-los, com dano, até dano de morte. Então o Senhor está lembrando aqui aos filhos de Israel que, juntamente com os filhos de Amon, literalmente os deixassem em paz. E com eles não contendas, porque a terra dos filhos de Amon não te darei de herança, porquanto os filhos de Ló a tenham dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Um povo grande, numeroso, alto como gigantes. O Senhor os destruiu de diante dos amonitas, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, eles os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus, que habitavam em Cazerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos e parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Sion, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Então Deus agora diz assim: com este você lute, porque este aqui ocupa a terra que eu jurei dar por herança. Primeiramente, eu quero também que você entenda aqui que essa terra que Deus havia dado por herança, não é que Deus está tomando dos homens. Lembre-se de uma regra, de um princípio que está estabelecido até lá no Salmo de número 50: toda a terra pertence ao Senhor. Mas essa terra aqui já seria a terra de Abraão. Antes dos filhos de Israel estarem subjugados lá no Egito, essa terra anteriormente já era a terra de Abraão. Então simplesmente o povo estava retornando para a terra de seus pais, que eles vão receber como herança. O texto bíblico ainda diz assim: neste dia, verso 25, começarei a pôr um terror e um medo de diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão de diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedimote a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não te desviarei para a direita e nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-á por dinheiro, dar-me-ás por dinheiro a água para que beba. Tão somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitaram em Seir, os moabitas que habitaram em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceram o seu espírito e fizeram obstinado seu coração, para tu dar na tua mão, como hoje se vê. Perceba só aqui, quando o Senhor jurou tirar a terra de Hesbom do rei de Sion, rei Sion, da terra de Hesbom, o Senhor disse claramente aqui no texto, verso número 25, que sobre eles iria cair grande angústia. Em outras palavras, o povo vai apenas andando e Deus vai à frente, fazendo com que aquelas nações que vissem o povo, ao verem, caísse sobre eles grande angústia e saíssem em desespero ou batessem retirada da terra em que se encontrassem. Perceba só, o Senhor vai à frente do povo, trazendo angústia
para aqueles que estão na terra que o Senhor há de dar a Israel. Deixa eu trocar aqui as palavras. O Senhor vai lutando pelos filhos da aliança à frente, enquanto que os filhos do pacto apenas caminham para chegar na terra. Nós não temos aqui um exército para a batalha. O que nós temos aqui é um exército para o serviço de piedade e adoração. Não são homens que estão pegados em espadas, não são homens e cavalheiros que estão dispostos à guerra, mas são homens e mulheres que apenas creem que vão chegar numa terra que o Senhor lhes dará por herança. O Senhor vai à frente e vai limpando literalmente a terra, trazendo sobre eles angústia. Que tipo de angústia, portanto, o Senhor poderia trazer sobre um homem? Ela repousa aqui no verso número 30, fazendo com que o coração do homem se tornasse endurecido. O princípio aqui do verso 30, coração obstinado ou endurecido, é fazer com que esse homem se rebele contra Deus. Veja, antes disso, o Senhor enviou mensageiros. O que é que o mensageiro faz? Observe aí o verso número 26. O Senhor envia mensageiros, o mensageiro chega na terra, anuncia para o rei que o povo de Israel vem aí e que o Senhor dará a terra por herança. O rei escuta essa palavra, mas não crê no Senhor. O rei escuta a palavra, mas se rebela contra o Senhor. O seu coração se torna obstinado e endurecido. O que é que vai acontecer ao rei? O Senhor agora, o próprio Senhor irá levantar-se contra ele, irá esmagá-lo, assim como esmaga uma rocha. O coração endurecido será esmagado, o homem será punido, porque se rebelou e levantou-se contra o Senhor. E agora, a partir do verso número 31, nós temos o juízo de Deus vindo sobre Sião. Verso 31 diz assim: o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sião e a sua terra, começa pois a possuí-la, para que herdes a sua terra. Então Israel começa a tomar a terra de Sião. E Sião saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja, a guerra em Jaza. O Senhor nosso Deus nos entregou e ferimos a ele, matamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades e cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Observe, Deus endureceu o coração do rei, o rei se levantou contra o povo de Deus que vinha em progresso para tomar a terra. Resultado daqueles homens, eles pagaram com a vida, inclusive o rei, pela obstinância em se levantar contra Deus, pela dureza, pela vileza de coração. Coração endurecido aqui é resultado de punição drástica pelo pecado. A tal ponto que no verso número 34, veja só, homens, mulheres e crianças, todos são destruídos. O que é que sobra da cidade? O que é que sobra dos homens que se opõem a Deus? Aqui no verso número 35 e 36, somente aquilo que eles tinham deixado na terra é que são tomados aqui por herança. E o que é que repousa sobre os filhos do pacto? Observe só aqui a estrutura que aparece entre o verso 36 e o verso 37. Diz assim, ó: nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor, nosso Deus, nos entregou. O que é que o povo fez até aqui? Obedeceu a Deus, creu no seu mandamento e fez como o Senhor lhe ordenara, e as coisas aconteceram assim como Deus havia predito. Verso 37, a parte final, diz assim: somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha, nem coisa alguma que nos proibiram o Senhor nosso Deus. Então os crentes só fizeram aquilo que Deus havia ordenado. Interessante é que o verso de número 37, ele reflete aquilo que Deus havia falado sobre os edomitas, moabitas e amonitas. Deus havia dito que a estes apenas o povo passasse e com eles não contendesse, visto que eles estavam em terra de herança. O Senhor mesmo havia dado ao povo aquela terra como herança. No entanto, todos aqueles que se levantassem contra o povo,
cujo rei tivesse com o coração endurecido, eles seriam punidos. E assim aconteceu. O rei de Sião não creu no Senhor, na mensagem que Deus havia dado a ele através dos mensageiros, e ele pagou caro com a sua vida, não somente ele, mas todo o seu povo. Uma aplicação que nós poderíamos fazer desse texto aqui para a vida da igreja de Cristo. Ora, sabe que hoje nós poderíamos nos tornar semelhante ao rei de Sião, se endurecêssemos o nosso coração e disséssemos que íamos fazer segundo a nossa vontade e não com uma vontade revelada de Deus? Sabe que nós poderíamos trazer para a nossa vida a mesmíssima consequência que o rei de Sião recebeu em sua vida, quando houve de descrer naquilo que Deus havia lhe dado, quando houve, portanto, de não ter em seu coração aquilo que Deus havia prontamente lhe revelado? Sabia que a consequência poderia ser a mesma? Portanto, meus irmãos, observem que o povo agora chega em terra santa, em paz e bem, porque creu no Senhor e atendeu aos seus mandamentos. Não crer no Senhor e não atender aos seus mandamentos traz causa terrível ao povo do pacto. No domingo que vem, pela manhã, nós estaremos observando aqui o que é que Deus há de fazer em Bazã, e como o povo de Deus escutará e receberá também a palavra do Senhor, para que possa ir bem. Vocês verão também que a partir do capítulo 4, Deus vai exortar mais uma vez o povo a uma estrita obediência à sua lei, aos seus mandamentos, para que o povo não possa cair no erro e na promiscuidade do pecado, para que não possam ser destruídos. Então lembre-se agora, Deus não somente nos chama para a santidade, mas para sermos homens sábios. E sabedoria e santidade aqui referem-se claramente a uma destinada obediência aos mandamentos do Senhor. Faça isso e viverás. Deus nos abençoe, irmãos. Fica de pé. Nesse momento nós vamos orar com gratidão a Deus, receber bênção divina. E em seguida vamos cantar o cântico de número 28 do nosso hinário, Coroação. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque Tua palavra, Tua bendita palavra não nos tem faltado. O Senhor tem sido bendito e misericordioso, e Tua palavra estabelecida em verdade. Pedimos, ó Deus, que nos ajude. Pedimos, ó Deus, que Tua palavra não nos falte, e que o Senhor verdadeiramente nos edifique. Pedimos, Senhor, que o Senhor faça em nosso coração brotar frutos de obediência, para que haja temor e tremor em nós, e em santidade possamos viver diante de Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos. É o nosso pedido, é a nossa oração, e assim o fazemos em nome de Jesus, o Senhor, aquele que vive e reina sempre. Amém.